Oi galerinha, tudo bem? A gente vai começar a discutir esse mundo microscópico da química. Vamos ver onde começou essa ideia de que a matéria teria uma parte a qual ela não poderia mais ser dividida. Essa ideia ela começou na Grécia Antiga, onde os filósofos Leucipo e Demócrito eles se perguntavam primeiro do que era composta a matéria e depois se a matéria ela poderia ser dividida para sempre ou chegaria a alguma parte, alguma partícula, a qual ela não poderia ser divisível. Para eles essa ideia existia e eles chamaram isso de átomo, porque no grego A é o prefixo de negação e o tomo seria divisível, então seria uma parte a qual não fosse mais divisível. Mas aqui a gente tem só uma ideia, não tem nenhum método científico, nenhum experimento, nem nada. Eles especulavam isso só. O primeiro modelo, com já experimentos científicos e alguns testes, foi feito por Dalton. Com os experimentos que ele fez, ele postulou que o átomo ele seria uma esfera rígida, maciça, indestrutível, indivisível e homogênea. Então ele continuou com essa ideia dos gregos. Ele fez a analogia desse modelo à bola de bilhar, a bola de sinuca, porque ela tem essas características. Para ele, átomos de um mesmo elemento, eles eram iguais em tamanho e massa. E ele representava esses átomos por essas esferas coloridas e de tamanhos diferentes. Além disso, ele começou essa ideia de reação química. Para ele também era um rearranjo desses átomos, mas esse modelo ainda não explicava as ligações, nem as quebras, e nem nada desse tipo. Era bem simples. Porém, mesmo ele não explicando muitas coisas, esse modo de representação ele é usado até hoje. A gente vê modelos, a gente encontra, onde tem esferas coloridas e tamanhos diferentes e que a gente consegue enxergar essas moléculas de uma forma mais fácil. Tem muita gente que faz esses modelos usando jujuba ou comprando bolinhas de isopor e pintando. Então, foi útil esse começo. Thomson, ele evoluiu esse modelo. A primeira coisa, ele fez a descoberta dos elétrons. Então, ele já viu que o átomo ele poderia sim ser divisível e que ele não era a menor parte da matéria. Para essa descoberta, ele usou experimentos com tubos de raios catódicos desses dois cientistas aqui, e eles estudavam um pouco sobre a radioatividade. Ela tinha sido descoberta há pouco tempo. E eles estavam estudando isso. Então, com a descoberta dos elétrons, ele definiu o átomo como sendo um fluido todo positivo com essas cargas negativas incrustadas nele. Por isso que faz analogia ao pudim de passas ou ao panetone, como se essa massa positiva ela fosse a massa do panetone e as frutas cristalizadas seriam essas partículas negativas, os elétrons. E assim o átomo ele ficaria neutro, o equilíbrio dessas cargas. Esse aqui ele foi o experimento de raios catódicos que ele utilizou, que está explicadinho na apostila direitinho, mas eu também vou deixar um vídeo curtinho que explica passo a passo de como funciona esse experimento. E caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês falam. Evoluindo ainda mais nessa descoberta, nesse estudo do átomo, veio Rutherford. Ele trouxe o conceito do núcleo e da eletrosfera, então ele ainda dividiu ainda mais o átomo, então quebrando cada vez mais essa teoria de que o átomo seria a menor parte da matéria, que ele seria indivisível. Com esse experimento da folha de ouro, que eu também vou deixar um videozinho curtinho explicando ele passo a passo, ele conseguiu ver, ao bombardear partículas alfas numa folha de ouro, que algumas dessas partículas elas voltavam, outras elas sofriam pequenos desvios e a maioria ela passava direto. Então foi assim que ele concluiu que essa eletrosfera seria os espaços vazios do átomo, que o núcleo seria positivo e bem pequeno em relação ao tamanho do átomo, porque pouquíssimas partículas alfas são positivas, batiam nesse núcleo também positivo e voltavam. As partículas que sofriam pequenas alterações, pequenos desvios, é porque elas encontravam os elétrons que estão nessa eletrosfera circundando e elas sofriam pequenos desvios por serem de partículas opostas, de cargas opostas.
e a maioria passava direto justamente por esses espaços vazios do átomo. Então ele concluiu que no interior do núcleo estaria essas partículas positivas, que ele chamou de prótons. Então já temos duas partículas subatômicas, né? E esse núcleo ele seria pequeno e denso. Então a maior parte da massa do átomo estaria presente no núcleo. Então aqui desenhado, quando ele bombardeou as partículas, as que voltavam batiam nesse núcleo pequeno, então eram poucas que voltavam. A maioria, que foi a que passou direto pela folha de ouro, elas passavam pelos espaços vazios da eletrosfera. Então ele já viu que não era uma massa densa e nem um fluido positivo. E os elétrons que causavam os pequenos desvios, eles ficavam em órbitas circulares em volta do núcleo. Mas esse modelo ele tinha alguns problemas também. Um deles era por que os elétrons da eletrosfera eles não eram atraídos pelos prótons, já que os elétrons são cargas negativas e o próton carga positiva. O Rutherford não conseguia explicar o porquê isso não ocorria. E outro questionamento era por que os elétrons que ficam em constante movimento, eles deveriam perder energia. Por que eles não perdem essa energia e caem em direção ao núcleo? Então, essas duas perguntas o Rutherford não conseguia responder. Quem respondeu foi Bohr, que complementou esse modelo de Rutherford. E como é que ele corrigiu esses erros? Para Bohr, essas órbitas circulares da eletrosfera, elas eram bem definidas, com números de energias definidos e inteiros. Então, ele quantizou, ele usou a mecânica quântica para explicar isso. Então, fazendo uma analogia, seria como esses orbitais fossem degraus de uma escada. A gente não consegue subir 1,3 degraus de uma escada, entendeu? A gente sempre sobe 1, 2, 3 números inteiros. E foi isso, é a quantidade de energia dessas órbitas, sempre números inteiros, o qual cada nível foi chamado de camada eletrônica. Os elétrons eles também tinham uma quantidade certa de energia, também em múltiplos inteiros, em que eles precisavam absorver ou perder essa energia para mudar de camada. Essa mudança de camada é chamada de salto quântico. Quando o elétron ele recebe energia, ele consegue saltar para uma camada mais externa. Mas isso é muito instável, porque o elétron ele não está na sua camada com a sua quantidade de energia. Então ele perde essa energia na forma de fóton, então ele elimina essa energia na forma de luz e volta para sua camada de origem. Quando damos energia a esse elétron, a gente fala que esse elétron está no estado excitado, e quando ele está de volta à sua camada de origem, é o estado fundamental do elétron. E essa quantização das camadas que explica por que os elétrons eles não caem em direção ao núcleo, porque eles precisam de um nível exato de energia para mudar de camada. Por Bohr considerar todas essas órbitas esféricas, esse modelo ele só conseguiu ser aplicado aos átomos de hidrogênio, porque só tem um próton e um elétron. Quando os cientistas eles foram aplicar esse modelo em sistemas mais complexos, em outros átomos com quantidades de prótons e elétrons maiores, eles encontraram problemas, porque os próprios elétrons eles têm essa interação. Então, Bohr não conseguiu explicar isso no seu modelo. Uma observação importante é que, normalmente, quando a gente vê os modelos de Bohr, a gente já vê os prótons e um nêutron no núcleo. Mas os nêutrons eles só foram descobertos quase que 2 décadas depois ao modelo de Bohr. Bohr ele suspeitava de que teria sim uma terceira partícula subatômica, né, uma segunda partícula no núcleo, que não teria carga, mas ele não comprovou isso, era só uma especulação. Então, em 1932, foi descoberto o nêutron e implementado nesses modelos anteriores. E os nêutrons eles servem no núcleo justamente para evitar a repulsão dos prótons, porque os prótons são cargas positivas, cargas iguais, então eles, se não existissem os nêutrons ali, entrariam em colapso, porque eles tentariam se repelir o tempo inteiro. Aqui a gente tem uma imagem com a evolução desses modelos, com Dalton ali no início de 1800, com a sua bola de bilhar,
Thomson, quase um século depois, descobrindo a partícula negativa, os elétrons, Rutherford descobrindo o núcleo alguns anos depois, e Bohr descobrindo as órbitas estacionárias, por mais que não fosse ainda exatamente como a gente conhece hoje. E esse é o modelo que a gente usa hoje ainda mais aperfeiçoado, e ele trabalha com cálculos matemáticos que definem bem esses orbitais atômicos. Então é isso, essa é a evolução, né, a história assim, de como foi evoluindo a descoberta do átomo e dessas partículas subatômicas, e até o próximo vídeo.